Boa tarde, Necoema, todos, todas, aqueles que não me conhecem. Eu sou Cacique Ramon, indígena Itajibá. Hoje sou cacique da comunidade Aldeia Tucum, a 24 quilômetros mais ou menos daqui. E também hoje representante de algumas famílias das comunidades Pichixica, Serra Negra e Cururitinga. Sou representante aqui do povo Tupinambá de Olivença e também presidente atualmente da Associação Indígena Tupinambá de Olivença da Aldeia Tucum. Também faço parte da Comissão Estadual para a Sustentabilidade de Povos e Comunidades Tradicionais, que é ligado à CEPROME, que é a Secretaria da Promoção da Igualdade, e representando os povos indígenas do estado da Bahia, onde está eu, Cláudio Magalhães e Valnei Magno, representando os povos indígenas, discutindo políticas públicas que venham atender de fato as demandas da forma como tem que ser para os povos indígenas, e também no momento apoiando todas aquelas comunidades tradicionais que lutam por territórios e autossustentabilidade também. Também estou agora fazendo o 8º semestre da licenciatura intercultural em Educação Escolar Indígena, onde nos pretendemos nos formar em outubro, a depender dos recursos financeiros do Estado e a nível universitário. E também sou professor em um dos núcleos que pertence aqui ao território, que é o núcleo de Serra Negra, onde atendemos cerca de 26 alunos entre educação infantil e fundamental 1. Então, falar um pouco sobre nós e no processo de ser jovem também, cacique, agora completamos 10 anos à frente da Aldeia Tucum. O tempo passa muito rápido, a gente nem vê passar tanto, Então a gente está nessa luta aí há 10 anos, junto com as comunidades pertencentes a esse território, as lideranças que estão em frente, e também principalmente as mulheres e os nossos jovens, aonde temos buscado os processos e pensar essa formação a nível dentro dos nossos territórios, a garantia para esses territórios, sua autossustentabilidade, para poder garantir o seu bem viver dentro desses territórios. Então, falar um pouco, hoje eu tenho 32 anos de idade, estou aí na luta, e também solicitando, e formando, conversando, fazendo as reuniões dentro das comunidades, onde a gente vem trabalhando e tentando fortalecer de fato essa juventude nossa, que realmente, através dessas novas informações, novas tecnologias, que está aí aposto para nós todos, que ninguém está a escape, de poder ser atendido por essas tecnologias novas, esses novos costumes também, que é onde vem se falando aqui do processo de garantir essa sabedoria desses nossos que estão junto conosco, através desses rituais, dessa cultura que é falada, do ser povo originário desse país, desse mesmo país, quem somos nós? E a gente às vezes fala, nós somos índios como? Como é que é ser índio? Como é que é a vida nossa por ser índio? Como é que a gente agrega todo esse conhecimento? Porque nós somos ricos em tudo, ricos em conhecimento, ricos na ancestralidade, ricos no nosso dia a dia, através que todo dia é uma educação nova, todo dia a gente aprende algo novo, todo dia é um dia novo, E aí está aí hoje nós que lutamos tanto para ter o grau de preservação, hoje que a gente está vendo esse pouquinho de água aí, está planejando chegar, e antes aqui nessa região, em uma semana chovia 3, 4 dias, sem parar, e hoje a gente passa 5 meses sem ver uma gota de água, em plena Mata Atlântica, onde dentro do estado da Bahia, isso eu falo em todo canto, nós somos os povos que ainda resta um pouco dessa Mata Atlântica dentro de todo o estado da Bahia. E pensar o Sul e Baixo Sul, que são os detentores dessa quantidade de Mata Atlântica ainda, fora as instâncias hidrominerais que estão secando, que a gente pensava de nunca haver falta de água, e tem vários lugares que já estão com falta de água. Água é vida,
A água traz um grau para poder, né, criar essa autossustentabilidade também, porque as plantas também precisam de água para crescer, né, e a gente poder cultivar, né, produzir mais para dar essa garantia também, não dessa só autossustentabilidade, mas também do comer bem, né, de poder ter a condição de ter um produto orgânico na sua mesa, fora de agrotóxico, porque hoje também até isso está nos afetando, várias doenças dentro, né, das comunidades indígenas, hipertensões crescendo, não só nos velhos, mas também nos novos, né, que aí estão, e a gente pensar realmente todo esse processo que a gente está envolvido, né, desde a política, desde pensar entre nós mesmos como a gente se organizar. Falando em organização e luta para a garantia desses territórios, a gente pensa que, agora há pouco foi falado do processo da União, de a gente pensar em nós, né, esquecer essa palavra de luta por poder que não existe, né, que foi criado e nos ensinado a isso, né, dividir o povo. Não fomos nós que criamos isso, não. Isso foi imposto dentro de nossas comunidades, né, de ensinar que um grupo é maior do que o outro, que um é melhor do que o outro sabe mais, o outro sabe menos, né. Até hoje a gente ainda vive no processo de ninguémismo dentro do nosso país, né. Que palavra é essa, ninguémismo? Né? É aquele que o pai chega para o seu filho e diz: meu filho, vai estudar para ser alguém na vida, né? Então, a partir daquele momento, naquele momento ali, ele não é ninguém, né? Ele precisa estudar para ser alguém, e a realidade que a gente traz é totalmente diferente. Por isso que a gente fala que a nossa educação é diferenciada, porque nós estudamos a nossa educação primeiramente para depois estudar uma educação escolar, né? Que vem com livros, que vem com todo, né, esse aparato de informações que não condiz à realidade dessas comunidades. Por quê que eu digo isso? Porque todos os materiais didáticos que são inseridos dentro das escolas não contam a realidade de como nós vivemos, né? Então nós é quem refazemos tudo para dizer, criticar e formar também nossas opiniões. Então, tudo isso está envolvido dentro desse território, né? A garantia pela soberania alimentar, a garantia por uma saúde de qualidade, saúde, né? Hoje nós temos aí, né, a questão da CESAI dentro desse movimento, que aí eu estou falando como jovem, pensamento jovem também, que está sendo atendido, e nós estamos viciados em medicamento químico. Cadê aquelas nossas farmácias vivas? Cadê aquele conhecimento dos nossos mais velhos? Cadê as nossas plantas medicinais para curar várias doenças, né, incríveis? Porque nós somos alvos de pesquisa o tempo todo. Vem várias universidades, vários estudiosos, muita gente para poder conhecer como vive os povos indígenas, do que vive, como eles manipulam a erva e tudo mais. Depois pega aquele conhecimento, transforma em um produto e vende esse produto, ficam ricos, né? E esse mesmo medicamento químico nós utilizamos, que às vezes aquele medicamento que a gente usava para curar, nós vamos tomar um outro para paliar, né? É tanto que os medicamentos vêm dizendo, ó lá, ó, quando é para dor de cabeça, tá lá, 12 horas de alívio, depois dali volta tudo de novo, né? Então isso são pontos, né, que a gente traz. Como a gente trabalhar isso dentro das nossas comunidades, como trazer isso de volta, essa essência, né, a partir disso, né? As nossas mulheres, nós recebemos agora uma aluna que veio dos Estados Unidos para poder fazer uma pesquisa com as nossas índias de como elas, a partir, né, da sua juventude, também que já são mães jovens, né, que aí faz parte também, né, desse processo da vivência desse território, como elas são atendidas dentro dos hospitais por aquelas pessoas que não são capacitadas para atendê-las, né? Qual é o grau de violências que elas sofrem dentro de um hospital no momento de um parto, né? E hoje o processo de parteiras, eu digo que o povo do Pinambá é rico de parteiras e a gente não valoriza nossas parteiras, entendeu? Nós não valorizamos o trabalho voltado, porque tem as rezas, tem todo o trabalho com as ervas. Nós levantamos cerca de 200 ervas medicinais utilizadas pelas parteiras. Dentre elas, 15 ervas ainda não são catalogadas. Não existe nome científico para elas porque são desconhecidas. Só é conhecida pelo nosso povo mais velho que foi passando. Entendeu? Então a gente tem toda essa demanda, né, todo esse pensar, e a gente traz isso também à tona para a gente, porque é o que a gente tem trabalhado, é o que a gente tem tentado fazer
né, as duras, porque muita gente hoje descredibiliza mesmo, porque é mais fácil você chegar um carro na sua casa, pegar você, levar para o médico, depois vai busca, e nem hoje não está mais fácil, né? Tá aí sem carro, sem nada e esse negócio todo. Então a gente precisa pensar essa realidade nossa de uma forma coletiva, voltar essa palavra do coletivo, né? De realmente estender a mão, dizer e olhar para o outro, dizer você é meu irmão, né? E a gente daqui para diante a gente vai andar juntos, você entendeu? Então a gente precisa né, nessa amplitude, né, dos povos indígenas, né? E hoje a gente pensar a nível do Nordeste, que nós somos o segundo maior povo indígena de todo o estado brasileiro, né? Os povos indígenas do Nordeste, a gente é de grande orgulho, né? E vamos passar ainda a ser primeiros, né? Porque ainda está ressurgindo, né? Volta e meia ressurge povos, o pessoal está perdendo medo, estão indo lutar pelos seus territórios de origem, né? E a Bahia é um ponto forte para isso, né? A Bahia ela tem uma sua história de essência, né, de tomada desses territórios, né, pelos colonizadores que veio dizimando muitos povos, outros foram afugentados, outros colocados em algumas reservas criadas, né? Pensar que entre Tupinambá e Pataxó, né, nós já teve um território muito amplo, né, e demarcado até em 1926 em 50 léguas em quadros, e hoje Pataxó tem 54 mil e Tupinambá lutando por 47 mil, outro mais não sei quanto, que não dá nem um terço do que era o total, né? Porque nós andávamos, né? Os índios velhos todos falavam, né, que aqui saíam pela praia, andava, atravessava, passava Puxim, tinha Puxim que era encontro onde os povos ficavam, tinha pedra, até hoje tem a pedra lá onde os índios ficavam, né, onde atravessava para Belmonte, e aí seguia e ficava nessa ida e vinda, né, nesse território que era livre. Então a gente precisa voltar a ser livres, a gente precisa se desprender, né, do bem material, a gente precisa realmente começar a pensar, né, como a gente vai, né, se ajudar, todos nós, né, os jovens, a mulher, o cacique, o pajé, né, todos, porque a gente é um conjunto, né, a gente não separa, né, nós somos um conjunto com todos agindo de forma igualitária e coletiva. Então a gente precisa realmente pensar, né, aí e agir, né, pensar e agir, né, nessa prática realmente que a gente pensa. Infelizmente hoje, né, eu assim parabenizo até, né, o nosso povo Jacriabá, né, agradecer a presença de vocês aqui também dentro do nosso território do Tupinambá, né, e a todos vocês, outros povos, né, Pataxó Ranrã e Pataxó também, por estarem aqui conosco, né, nessa troca de experiências, né, que a gente tem muito a oferecer, creio eu, né, de informações, de como poder contribuir um com o outro. E dizer que, né, por vocês estarem nessa condição de demandar lá no estado de Minas, né, de poder eleger, né, ter condições para poder discutir a forma de política, né, coletiva de vocês lá, né, é muito importante isso. E a gente, povo do Tupinambá, hoje somos quase cerca de 8 mil, 9 mil indígenas, e a gente não consegue eleger um sequer vereador para representar o povo aqui na região. A gente prefere eleger, né, não falo nem se é questão de prefere, mas é a questão do que é colocado mesmo, né, colocar o não índio que está aí nos batendo o tempo todo, do que colocar o índio lá, né, para poder tentar ver o que é que a gente consegue, ao menos para fortalecer a luta territorial. Então a gente precisa reavaliar as nossas ações, né, a gente pensar realmente. Eu acho que o grau de pensar a juventude, né, na sua importância de poder buscar informações, né, de poder se informar melhor, né, para poder dar essa condição desse gás, né, que aí os mais velhos, às vezes, como o seu Alício fala, né, que olhe, meu tempo de lutar eu já lutei, agora eu quero que meus filhos vá para frente para poder me ajudar, né, mas volta e meia ele está no meio, né, e abaixo, pega o pauzinho dele, já vem dar o recado dele, entendeu? Mas a importância que ele traz, né, de dizer, olha, você está mais novo, eu fiz isso, eu preciso que você também faça, isso é muito legal, né? E o jovem hoje ele tem que se compreender como isso, né, de dizer, eu sou pertencente a esse território, eu quero esse território também, ou então vou entender que território é esse que a gente está falando e o que é que a gente precisa fazer. Então, no momento, né, minhas palavras que eu tenho para trazer aqui, né, são essas.
Eu vou ficando por aqui, passar aqui a palavra para o companheiro Carrum Pataxó, né? E aí no decorrer a gente pode estar contribuindo com mais alguma informação. Obrigado. Enxenható. Boa tarde. Boa tarde. Oh, acho que é a falta do café, a falta de um pãozinho, um beiju agora para fortalecer, né? Mas vamos lá. Como já me apresentei anteriormente, me chamo Canru, sou do povo Pataxó, liderança lá na minha comunidade, na aldeia Coroa Vermelha. Atualmente componho também a coordenação geral e a coordenação executiva do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas, o Mocoíba, que nasceu em 2011, depois de uma articulação de todos os povos, na ideia de a gente poder criar uma entidade de articulação a nível estadual para a gente poder fazer a nossa luta unificada. Falar um pouco sobre a minha experiência, contar uma história que eu gosto de sempre fazer quando eu falo um pouco dessa luta enquanto juventude. Eu tinha uns 14 anos aproximadamente e eu fui fazer um trabalho de escola, e aí o trabalho consistia em a gente poder observar a questão da administração da nossa comunidade, como é que funcionava a organização, o cacicado, né? Como é que se dava isso, o conceito de liderança que a gente tinha na comunidade. E após essa pesquisa eu fiquei, a palavra certa é dizer, apaixonado pela forma, né, que a minha comunidade tinha tomado com relação a essa organização. E aí eu comecei a fazer mais visitas e conhecer um pouco mais. E de tal forma que eu já participava ativamente também da administração, ajudando na época o vice-cacique, que por não ter conhecimento da escrita, ajudava também a fazer as declarações que a gente tinha, os documentos da comunidade, uma vez que o cacique, na época, que é o cacique Aruan, ele viajava bastante, então não ficava na comunidade. Então eu fazia esse papel de ajudar lá, né, o vice-cacique, fazer esse apoio. Só que um dia, o vice-cacique, vendo a minha disposição, né, fez uma conversa com o cacique na possibilidade de eu ficar na administração ajudando ali, né, já que eu já era um jovem ali que já estava contribuindo. Mas a palavra do cacique ela foi muito curta e direta. Não porque ele é meu parente, é meu sobrinho, e eu não gostaria que tivesse um parente aqui próximo aqui de mim, para depois a comunidade não me condenar dizendo que eu estou sempre colocando parentes aqui na administração. Então eu não concordo. E aí eu fiquei muito chateado por causa disso, saí daquele meu papel de ajudar ali o vice-cacique, e aí eu fiquei matutando. Nossa, esse não foi muito duro, mas eu não vou ficar parado não, eu vou dar a volta por cima, eu vou mostrar que eu sou capaz de estar aqui, não porque o cacique é meu tio, é meu parente, mas porque eu tenho capacidade. Então, primeiramente eu pensei assim, olha, primeiro eu vou fortalecer um pouco mais minha identidade, fortalecer mais o meu espírito, a minha cultura. E eu fui para a Reserva da Jaqueira, que é o nosso espaço exatamente para a gente fazer isso, a formação de liderança, a formação cultural nossa e o fortalecimento da nossa identidade. E aí eu fiquei lá, volta de mais ou menos um ano, fazendo esse trabalho, acompanhando tudo, fortalecendo. E lá eu comecei a participar ativamente das atividades da comunidade, uma vez que a Jaqueira ela faz esse papel também de fazer essa articulação toda em eventos e a gente fazer essa articulação fora da comunidade. Eu fui participar de alguns eventos. O primeiro evento que eu participei, na verdade, foi dentro de Porto Seguro, que foi um encontro na época, acho que foi em 2007, se eu não me engano, ou 2006, que foi um encontro de professores, né? Tava lá professores indígenas e alunos indígenas, universitários. E aí esse encontro envolvia várias discussões, e aí eu acabei gostando da parte de educação e foi um pouco focado
minha atenção um pouco para a educação, para poder discutir de fato qual é essa educação diferenciada que a gente tinha nas comunidades. Saí da reserva da Jaqueira e fui participar de um projeto na minha comunidade que discutia uma coisa que estava muito em foco: a exploração sexual de crianças e adolescentes indígenas. Na cidade de Porto Seguro havia uma rede internacional de exploração de crianças e adolescentes indígenas lá. E aí o cacique e as comunidades estavam fazendo várias denúncias e acabou a Unicef indo fazer uma visita lá para poder ouvir mais e conhecer um pouco daquela situação que estava ocorrendo ali. E acabou a gente conseguindo um projeto lá para a comunidade. Eu participando desse projeto, fui participar de um encontro em 2007, que foi mais ou menos em agosto, por aí, que foi dentro do segundo encontro nacional dos povos da floresta, que foi feito pela COIAB. A Unicef fez um outro encontro, que é um encontro de juventude, né, de jovens indígenas dentro desse encontro. E aí, nessa discussão toda, a gente fez várias discussões lá, e um dos temas que eu puxei mais era o que a gente estava mais evidente, que era a questão de exploração sexual de crianças e adolescentes. Fiz uma fala muito forte com relação a isso que estava ocorrendo dentro da comunidade, e aí várias outras lideranças jovens que a gente tinha lá fez os mesmos relatos. Então a Unicef viu que a situação estava um pouco séria e que isso estava ocorrendo em várias comunidades. E aí a gente fez um grande debate, e aí fomos convidados para participar de um outro encontro, que foi o Encontro Mundial de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Fui convidado para participar desse encontro, que aconteceu no Rio de Janeiro, e aí iniciou minha militância exatamente nessa área de fazer a luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. E como eu já estava ficando um pouquinho velho, eu tive uma perspectiva que ultimamente eu tenho pensado muito, e naquela época eu imaginei ser necessário: a gente formar lideranças. E aí eu convidei um adolescente para poder fazer o papel de me substituir nessa área da militância de combate à exploração sexual de criança e adolescente. E a primeira atividade que eu levei ele foi um encontro nacional, que foi a Conferência Nacional de Exploração contra a Exploração Sexual de Criança e Adolescente, e lá a gente teve a oportunidade de conseguir colocar um palestrante. Aí, como ele já estava bem engajado, coloquei ele quanto palestrante, foi muito bom. Desse encontro ele foi convidado para outros, e um outro convite que a gente recebeu por causa dessa militância toda foi da Unicef. A Unicef fez o contato com a gente para a gente ir para Nova York participar do Fórum Permanente da ONU dos povos indígenas. E aí, como é a Unicef, tinha que ir um adolescente, eu indiquei esse adolescente para estar indo e fui acompanhando. Lá nós denunciamos essa questão de exploração sexual, mas principalmente a questão da demarcação de terras indígenas. O foco foi muito mais a questão da demarcação, porque a gente colocava como principal problema para a exploração sexual de crianças e adolescentes a questão da não demarcação das terras indígenas. Feito esse relato, toda essa história, para dizer o seguinte: não vamos, enquanto jovens, nos abater pelas dificuldades que a gente encontra. A gente vai encontrar muitos nãos, a gente vai encontrar muitas barreiras para que a gente possa estar na nossa militância, na nossa luta. A gente não vai encontrar nada fácil. A luta, o nome já diz, é luta. Se fosse facilidade, a gente não chamaria de luta, né? Então, a gente tem que fazer essa luta. E como jovem, a gente tem um compromisso ainda maior, porque a gente tem como compromisso, e aí o nome já diz, né? Herdeiros. Nós somos herdeiros dessa luta. Nós estamos herdando as lutas que foi dos nossos antepassados, né? Dos nossos avós, bisavós, pais, né? Agora a luta nós estamos assumindo. E aí a gente assume, às vezes, um pouco mais cedo, porque eu estava fazendo minha análise. Há muito tempo atrás, a gente não tinha o jovem como uma liderança dentro da comunidade. O jovem poderia até participar, mas ele não era considerado como uma liderança, porque, para todos os efeitos,
né, aqueles mais velhos consideravam a gente como, apesar de guerreiros, apesar de ser grandes lutadores, mas para assumir a responsabilidade de frente, nós ainda éramos considerados incapazes para fazer isso. Mas isso mudou, né? Hoje nós temos caciques que são jovens, né? Tem liderança jovem assumindo movimentos a nível estadual, nacional, regional. A gente tem muitos, e aí mudou um pouco essa perspectiva. E aí, para a gente, é um compromisso ainda maior, porque a gente, de fato, agora não somos, como dizia antigamente, o futuro, nós somos o presente. E o presente é muito mais pesado, muito mais difícil para a gente poder fazer a luta, porque agora a gente não tem quem colocar a culpa na hora que a gente errar. E aí a gente não pode se dar o luxo de errar. A gente não tem esse luxo, não. Nós temos um compromisso como herdeiros de não errar. E aí, digo, como falei anteriormente, a formação enquanto liderança para a gente é de extrema importância. Ela se torna necessária para que a gente possa tomar as melhores decisões que vai ajudar na luta do nosso povo. E aí, eu estava fazendo uma análise, e aí a gente tem alguns desafios enquanto jovens. E aí, um dos desafios que já foram até colocados em falas aqui é de pensar como é que a gente vai pensar a estratégia de luta, certo? Que ela seja direta, e aí as diretas são retomadas, né? Essa luta é direta, e as indiretas, que são articulações. Aí entra na política, né? Essa articulação por fora, outras articulações de parceria. Até o CIMI seria essa luta indireta, de a gente ter parceiros para ajudar a gente nessa luta. Como a gente fazer isso, principalmente quando a gente entra na questão da política, que aí afeta a gente depende dela diretamente, porque tudo que se decide está no Congresso Nacional, que é formado por senadores e deputados, que a gente não tem um índio lá. E aí a gente tem que dialogar com essas pessoas para que a gente consiga que os nossos direitos permaneçam e que a gente consiga avançar um pouco mais. E aí entramos numa seara complicada de a gente conseguir eleger parlamentares, seja ela a nível municipal, que é os vereadores, e a gente não tem a dificuldade de que esses parentes nossos que a gente eleja, eles não saiam da luta. Que os mandatos que a gente tenha enquanto vereadores, e provavelmente a gente vai ter ainda como os deputados estaduais e federais, que esses parentes não sejam corrompidos pelo poder. Porque o poder, ele é sedutor, ele é lindo demais. Quem não se protege do poder, ele vira amante do poder. Ele vai ficar tão submisso que o poder faz o que quer. Você vira amante do poder, você fica refém dele. Então, a gente tem que pensar enquanto juventude, como é que a gente vai conseguir ter o poder e a gente não ser amante do poder. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que fazer esse pensamento, a gente tem que fazer essa reflexão, porque a gente precisa do poder para que a gente consiga garantir a demarcação das nossas terras. A gente precisa do poder para garantir que o nosso povo ele exista. Porque o que a gente tem visto no cenário, e aí o cenário de hoje é o pior possível, né? E aí eu estava analisando, a gente fala de conjuntura, e há um tempo atrás eu ficava imaginando, rapaz, o que é conjuntura? Conjuntura. Conjuntura é um conjunto, então é uma junção. E a junção, poxa, conjuntura, quando a gente fala conjuntura nacional da política, então a gente imagina a política reunida. O que ações, o que está acontecendo que provocou e o que vai provocar. Isso é conjuntura. Para mim é isso. Eu imaginei dessa forma. Então, a gente tem que compreender que conjuntos que está acontecendo nacionalmente que vai nos afetar e como vai nos afetar. E como essas informações que a gente está analisando aqui, ela vai nos ajudar na nossa luta, né? E aí, isso nada mais é que estratégia. E aí, a gente tem que ser muito estrategista para a gente lutar, como eu falei, diretamente, que é nas retomadas, fazendo a luta ali, e indireta,
que é exatamente essa dimensão de como é que a gente vai se articular nos diversos lados, e aí no poder legislativo, no judiciário, e como é que a gente também vai formar parentes para a gente colocar lá. Olha, a gente tem que fazer uma coisa que a gente ainda não pensou, e aí agora está na hora da juventude pensar. Vamos tirar guerreiros para formar, para a gente colocar dentro do judiciário. Porque os fazendeiros fazem isso. Vocês acham que eles fazem porque eles querem ver o filho juiz? Não. Ele está querendo ali, é um que vai ajudar ele, na hora que um processo de demarcação de terra indígena cair na mão. Meu filho, ajuda meu companheiro lá, ele é meu chegado, viu? Ajuda ele lá, segura esse processo da reintegração de posse, é para isso. Aí a gente tem que pensar na estratégia de a gente ter juízes, e por que não delegados da Polícia Federal? Poxa, mais um índio para bater no índio? Não, que isso, a gente precisa de alguém lá dentro que vai ajudar a gente. Ele vai ser a pessoa nossa lá dentro. A gente tem que aprender a usar uma coisa que a gente não utiliza. A gente tem que usar espião. Espião. A gente tem que colocar esses caras em todos os espaços. A gente tem que ter em todos os espaços lá para a gente ter informação privilegiada. A gente tem que saber quando é que uma liminar foi dada antes que até a polícia saiba. Para a gente já se preparar, ou para a gente conseguir derrubar, ou para ver como é que a gente vai tomar providência para evitá-la de ser cumprida. Então a gente precisa pensar nisso. Isso é o que a gente está dizendo de estratégia. A gente, quanto juventude, a gente tem que pensar um pouco mais amplo. A gente tem que pensar um pouco mais na frente, porque a luta ela é direta e indireta. A gente tem que pensar que a gente tem que dosar tudo. Aí, dito isso, vou dizer uma coisa que é interessante. Como é que a gente pensa nisso tudo? A inclusão dos movimentos indígenas e a gente participando como juventude. Como é que se dá isso? Olha, o engraçado, eu participo do Mopoíba, foi o único movimento indígena, logo na sua concepção, que a gente conseguiu que a juventude tivesse uma participação e um cargo dentro do movimento que fosse estratégico e muito importante para a gente. Eu vou colocar essa palavra. Logo na sua concepção, a gente conseguiu isso. Aí eu digo, a gente, às vezes, não pensamos em ocupar esses espaços, mas não porque a gente quer a juventude ali dentro. Não, a gente tem que pensar assim, como é que a gente vai ocupar esses espaços para fortalecer a luta dos nossos parentes, usando a sabedoria, o nosso conhecimento técnico e a sabedoria nossa de luta. Como é que a gente vai fazer isso lá para ajudar? Porque eu digo ao meu cacique que às vezes as nossas lideranças mais de idade, para não dizer outra coisa, mas mais de idade, um ancião, ele tem um pensamento e aí ele tem uma direção muito, vou colocar assim, pragmática. Sendo que nós, a juventude, a gente tem que pensar um pouco mais maleável. Vamos pensar assim, a ideia é muito disso. E aí, a ideia de a gente ter a técnica nossa, conhecimento que a gente tem adquirido, né, nessa espaço não nosso, do não indígena, com a sabedoria, né, o conhecimento tradicional dos nossos parentes mais velhos, para a gente poder conseguir avançar nesses desafios que a gente tem aí pela frente. E aí a realidade dessa conjuntura, dessa movimentação toda, vai se dar no seguinte: cada um aqui de vocês agora são mobilizadores de lideranças. Nós estamos falando que nós não vamos formar guerreiros para ser guerreiros de luta, tá ali pegando só na burduna. A gente quer formar, e vocês vão ser mobilizadores para pegar guerreiros que vão estar no comando também. A ideia é essa. Nós temos que ser multiplicadores de lideranças. Formar guerreiros para a luta é importante, extremamente importante e necessário. Mas tão necessário como formar guerreiros para a luta é formar guerreiros que possam estar no comando na luta. Isso é importante também. E a gente precisa, é fundamental. Então eu encerro minha palavra dizendo o seguinte:
nós somos mobilizadores, nós temos que mobilizar nossas comunidades, nós temos que trazer mais lideranças jovens, ou jovens lideranças, para poder estar na luta aqui, sendo lideranças de frente, guerreiros de luta, que possam tanto estar no comando, como também estar pegando na borduna para a gente fazer a outra luta, a luta direta. Obrigado.